Bom, gente, boa tarde a todo mundo que está por aí. Eu sou a professora Heloísa, eu sou coordenadora do NEPED, o Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Educação. Para quem não conhece ainda, eu estou vendo que tem algumas caras conhecidas, né? Então, aí o Lucas, a Patrícia, a Carolina, enfim. Mas eu queria, então, lembrar todo mundo, boa tarde, Lucas, que esse Conversas que a gente está começando agora, né, trata-se de um projeto de extensão do núcleo do NEPED, né, da UF de Campos, e ele já existe há alguns anos na UF, e a gente está realizando agora o NEPED na rede, né, o NEPED na web, por conta do momento que a gente vive. O Conversas, ele tem como objetivo, exatamente como o nome diz, promover uma conversa, né, bem franca, bem direta, com professoras que trabalham, principalmente na rede pública, e que gostam da profissão, né? Então, a ideia é entender um pouco como que esses professores viraram professores, o que teve na vida deles que, de alguma maneira, né, os levou a estarem hoje em sala de aula, da escola básica, pública, né? Essa instituição, assim, que está vivendo um momento tão delicado, né, de questionamento da sua legitimidade. Então, o Conversas na web, então, tem esse propósito. Estou vendo que a Noemi chegou também. E aí, hoje, a gente vai apresentar o Conversas com a ajuda da Paula, né? Na verdade, a Paula Ramos é quem vai encaminhar a entrevista hoje com o nosso convidado muito especial, que é um ex-aluno, né, da UF de Campos, né, que eu acho, assim, muito bacana estar recebendo aqui também. A Paula Ramos, ela é licenciada em Geografia, né, e por isso ela está aqui hoje conversando com o nosso professor de Geografia. A Paula é participante, né, do Laboratório de Ensino de Geografia da UF de Campos, e ela é uma integrante do NEPED. Né? Então, e é isso, eu vou passar a palavra agora para a Paula, eu vou pedir, preciso dizer algumas coisas antes, pedir para quem está com o microfone e a câmera aberta, se puder fechar, é melhor, porque daí dá menos interferência. A gente vai fazer, né, como a gente tem feito aqui, uma conversa, e ao final as pessoas vai ter um tempo para responder perguntas. As perguntas podem ir sendo feitas, obviamente, durante, né, e se alguém quiser fazer a pergunta diretamente ao Diogo, ao nosso convidado de hoje, pode fazer, pegar o microfone ao final e fazer, mas a gente pede para ir escrevendo e se inscrevendo para fazer essas perguntas, tá bom? Eu não sei se eu falei tudo, eu acho que era isso que eu tinha que falar no início, né, Paula? Tomara que seja. Então, assim, é só para avisar que essa entrevista está sendo gravada, tá, gente? Boa tarde a todos e a todas presentes. Como a Elisa falou, eu me chamo Paula, eu vou estar batendo esse papo hoje com o professor Diogo. Muito me alegra estar aqui, apesar do nervosismo, enfim, e estar estreando conversas na web com quem gosta de ensinar, com um professor de geografia, né? Porque até então a gente não tinha tido nenhum professor de geografia aqui com a gente, né? E eu acho importante estar hoje com o professor Diogo para a gente também entender um pouco da docência na perspectiva da geografia, né? As vivências, enfim, todas essas questões. E pedir para o professor Diogo se apresentar um pouquinho, né? Falar para a gente como ele é educador nota 10, quais foram as influências, né, ao longo da vida dele que o fizeram se tornar esse professor que ele é hoje. Olá, boa tarde a todos e a todas. Me ouvem? Então tá bom. Então, é um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite da professora, a Paula também, toda a equipe do NEPED. Eu fui aluno da professora Heloísa na minha graduação, né? Aluno de didática. E me formei pela UF na graduação em Geografia, fiz a licenciatura. E, posteriormente, eu também voltei para a UF para fazer o mestrado. Então, foram uns 8, 9 anos aí de UF. No ano passado, eu participei novamente da UF como professor preceptor do programa de residência pedagógica, em Geografia também.
Então, eu tenho essa forte ligação com a UF e estou muito feliz, então, por esse convite e compartilhar um pouco da minha experiência, né, da minha pouca experiência ainda, na docência da educação pública. Eu não sou campista, eu sou lá do Espírito Santo, mas na graduação eu vinha e voltava todos os dias para cursar a licenciatura, e logo depois, quando eu colei grau, eu já tinha sido aprovado no concurso do Estado e me mudei aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, eu comecei a dar aula em São Francisco, lá na comunidade de Gargaú, que é uma praia que tem no interior de São Francisco. São Francisco, para quem não sabe, está mais ao norte aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Mais ao norte de Campos. É uma comunidade também pequena. Depois de 3 anos que eu trabalhei lá, eu transferi minha matrícula para a escola do Colégio Estadual Nelson Pereira Rebel, que fica em Travessão de Campos, aqui no interior do município. Então, eu estou nessa escola há 2 anos e pouco. E foi lá, então, que eu desenvolvi esse projeto, né, no ano passado, que eu concorri ao prêmio, o Educador Nota 10, e no mês passado saiu o resultado e eu fiquei como um dos 10 vencedores desse prêmio. Não sei se era só para apresentar ou já é para falar outra coisa. Então, se você quiser contar um pouquinho sobre essa sua trajetória até se tornar um professor, se você teve alguma influência, se você já pensava em ser professor, se foi uma coisa por acaso, algum evento nesse sentido, eu acho que compartilhar um pouquinho com a gente, se der. Sim. E você pode também, Diogo, por favor, emendar, contando desses 5 anos, como é que foram, assim, quais foram os desafios do professor iniciante, né, assim, o que te encantou, o que foi te dando força, como é que você, porque, né, com 5 anos você virar um professor com esse prêmio, também tem aí algumas escolhas que você foi fazendo, não é, diante da realidade. Conta isso tudo aí pra gente, por favor. Tá bom. Então, começando com a primeira pergunta da Paula, desde quando eu estudava no ensino fundamental, no ensino médio, eu sempre tive muita admiração pelos meus professores. Eu venho de uma família muito carente, lá de Presidente Kennedy, que fica no interior do Espírito Santo. Meu pai era cortador de cana, minha mãe doméstica. Então, a gente não tinha na família muita referência de estudos. Minha irmã, ela foi a primeira, assim, do meu núcleo familiar mesmo, a entrar na faculdade. Ela entrou como bolsista do ProUni, pelo Enem, e ela foi uma das primeiras da cidade a conseguir uma bolsa pelo ProUni, saindo de escola pública. Então, para a nossa realidade lá, era uma coisa muito difícil cursar uma faculdade. E eu também, desde o 8º ano, já crescia com esse sonho de fazer uma graduação. Eu tinha na minha mente que eu só poderia melhorar minha vida, a minha realidade, a partir da educação. E eu sempre tive muita admiração por esse universo do ensino, da educação. Sempre fui um aluno dedicado, né, dentro do possível, e gostava muito dos professores, tinha admiração por eles, principalmente os professores da área de linguagens e da área de ciências humanas. Não tinha muita facilidade com as exatas e as ciências físicas e biológicas, então eu já tinha uma noção mais ou menos de que eu gostava de educação e gostava dessas áreas de linguagens e também de ciências humanas. No final do ensino médio, já foi clareando na minha mente de que a educação era a área, então, que eu queria seguir, porque eu gostava desse universo, tinha admiração pelos professores, e eu acreditava muito na educação, como uma possibilidade de crescimento, não apenas de uma mudança social, né, de melhorar as condições de vida, mas por essa questão de se tornar uma pessoa mais crítica, com uma visão de mundo mais abrangente, de enxergar a realidade além daquilo que é mostrado na mídia, além da paisagem que a gente vê, mas não entende muito bem como que ela se constrói. Então, eu sempre gostei muito de ler, lia muito jornal,
e lia muito livros da biblioteca também. Eu acho que isso foi me dando essa vontade de me tornar professor. Então, eu consegui chegar na universidade pública, e no início eu tive muita dificuldade, porque vindo de uma escola pública, eu acho que quem passou também por esse processo também sentiu dificuldade, porque, apesar de todo o esforço dos professores, a educação pública ela não tem a mesma qualidade da educação privada, e quando você chega numa universidade pública, a coisa se inverte, porque a qualidade que a universidade pública tem e exige do aluno, na maioria das vezes, é muito além do que o preparo que nós temos. Então, eu tive muita dificuldade no início da graduação, cheguei a reprovar 2 vezes, mas não desistia. Eu sabia que, à medida que eu ia estudando, eu ia adquirindo mais experiência, coisas básicas, de leitura, de texto, de escrita acadêmica. A professora Heloísa, eu acho que entende bem esse universo, já criou até projetos nesse sentido, né? Porque realmente a gente tem muita dificuldade. Embora eu tenha sido um aluno da educação básica muito esforçado, quando eu cheguei na UF, era uma coisa muito além do que eu estava preparado. À medida que foi avançando o curso para as disciplinas da geografia e do ensino de geografia, eu fui descobrindo meu universo. Então, as disciplinas de estágio, as disciplinas de didática, disciplina de práticas educativas, e também as disciplinas da geografia humana, geografia política, geopolítica, geografia urbana, áreas que eu tinha mais afinidade. Então, a partir daí, eu fui me descobrindo e fui tendo mais facilidade. Então, aquele primeiro trauma foi passando, e à medida que eu chegando nas disciplinas de ensino, eu fui me apaixonando mais, e descobri que era realmente aquilo que eu queria para minha vida. A professora quer falar? Porque eu pedi para você contar mais para frente, mas eu queria, antes de continuar, assim, você fala de como a universidade, de alguma maneira, serviu para você, né, consolidar aí, né, consolidar, na verdade, uma disposição que você já tinha, né, você diz que você sempre gostou de ler, né, isso é uma questão fundamental para a docência, né, o professor que não gosta de ler, está ferrado, né. Você fala também da sua admiração pelos professores e da sua crença, né, da sua valorização de que você só poderia mudar a sua vida pela escola, pela educação, né? E daí, como é que a educação para você teve essa perspectiva de uma visão de mundo mais abrangente, né, que você poderia ver para além do senso comum mesmo, né? Para usar o nosso jargão. Mas eu queria saber por que geografia? Como é que você escolheu fazer geografia? Então, eu fiquei na dúvida, na época, entre ciências sociais, geografia e história. Eram áreas que eu gostava no ensino médio, mas eu também gostava muito da temática ambiental. Então, a geografia, além dessas temáticas mais sociais, a temática ambiental também me preocupava. Então, acho que foi isso que fez eu escolher a geografia no lugar das ciências sociais e da história, que também são áreas que eu acho muito interessantes. Mas a geografia, ela consegue pensar a sociedade nessa relação com a natureza. Então, a gente tem uma visão, assim, pelo que eu vejo, a gente consegue dialogar com todas as áreas, não apenas das ciências humanas, mas também a gente entra um pouco nas biológicas, né? Porque a gente estuda os biomas, hidrografia. Então, são áreas que nos dão uma visão melhor dessa relação, não apenas relações sociais, mas também relações entre a sociedade e a natureza. Então, acho que foi isso que me levou para a geografia. Uma boa pergunta, porque fazia tempo que eu não lembrava desse detalhe, mas foi exatamente isso.
Vai, Paula. Não é só porque daí a gente ia perguntar como é que virou esses anos iniciais aí, Sim, lembra? sim, Que a gente costuma chamar de que esses anos, eles de choque de realidade, né? sim. É o momento em que a gente docente confronta tudo aquilo que a gente foi como aluno, né, que a gente viveu na formação acadêmica, as teorias. Os nossos alunos agora são de carne e osso, né? Tem Uhum. nome, família, enfim, é isso um pouquinho. Tá. Então, como eu já disse, eu sou oriundo de escola pública. Eu estudei a vida inteira em escola pública. O estágio na faculdade eu fiz em escola pública, eu fiz ali no Nilo Peçanha, então foram 2 anos de estágio. Eu desenvolvi também um projeto do meu TCC no Nilo Peçanha também. Então, a realidade da escola pública não era uma coisa muito distante para mim. Então, quando eu Uhum. cheguei inicialmente lá em São Francisco, em Gargaú, embora seja uma comunidade ribeirinha, perto da praia, perto do rio, filhos de pescadores, não era uma coisa tão distante para mim, porque eram alunos também de famílias carentes, muitas realidades que eu via ali entre os meus alunos, eu também já tinha vivenciado na escola pública durante toda a minha formação básica. E vindo aqui para campus, para a Travessão, foi a mesma coisa. Uma comunidade também do interior, com alunos também dessa realidade, de famílias carentes, alguns alunos de áreas mais rurais, coisas também que não eram distantes da minha realidade. Então, eu não tive muito esse choque de realidade quando eu comecei a dar aula. E eu me via muito nos alunos, eu me identificava com eles. Seja na realidade social que eles viviam, nas carências, seja nas dificuldades que eles tinham, com o ensino, com as relações escolares. Então, a questão, que às vezes hoje em dia a gente acha que todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, mas não é essa a realidade de todos os alunos. Então, eu também cresci na minha adolescência, no início da minha juventude também, sem ter acesso a esse tipo de tecnologia, e eu sei como que isso dificulta a nossa aprendizagem. Eu sei a diferença que isso faz na vida de um estudante. Porque enquanto alguns têm facilidade de fazer uma pesquisa, de se comunicar, outros já não têm essa facilidade. Então, eu me enxergava nos meus alunos. Então, esse estranhamento eu não tive muito. Claro que no início, a gente que está começando a carreira, a gente fica sempre receoso, né? Com medo de falar besteira, com medo de o aluno ser violento, todo tipo de medo de receio, na verdade, que um professor de início de carreira tem. Mas, de início, os alunos, eles me viam como se fosse um amigo deles, porque eu comecei com 21 anos, então, no primeiro dia de aula, eles achavam que eu era aluno também. Eu sem barba, novinho, e eu tento até hoje ser um professor amigo dos alunos. Então, eu tenho eles no WhatsApp, tenho eles no Instagram, Facebook, converso com eles, falo de tudo, de todos os aspectos, tanto escolares quanto da vida pessoal deles. É claro, não entrando em intimidades, né? Mas eu tento ser esse professor amigo dos alunos. E eu acho que isso dá certo. Claro que chega um momento que o aluno, às vezes, confunde as coisas, quando você tem que falar sério, mas no meu caso eu vejo que isso dá certo. Eu não sou aquele professor carrancudo, que só fala sério. Pelo contrário, eu não consigo falar sério com o aluno. Quando eu tento falar sério, eu começo a rir. Porque eles já sabem que não faz parte da minha identidade esse tipo de atitude e de comportamento. Eu Eu acho queria que que você foi fale isso. um pouco mais sobre isso. Espera aí, com licença, Sim. tá, Paula? Não, porque assim, essa tênue diferença, né, entre o ser amigo, né, o desenvolver um afeto, que na Uhum. verdade não é nem ser bem um amigo, é Sim. ser um professor afetuoso, não Sim. é? Eu acho que essa é uma característica super importante da docência, mas que muitos confundem, né? Acham que o professor está virando o pai do aluno, a mãe, no caso, né, nosso feminino, e na verdade é muito diferente, porque Sim. o afeto docente é um afeto muito diferente do outro, né? Uhum.
E por isso que eu queria que você falasse um pouco mais, tá? Porque, assim, você fala de umas coisas muito interessantes, porque você fala de uma identidade docente que você constrói na identificação com os teus alunos, né? Quando você fala assim, eu me via nos meus alunos, tanto em relação à realidade social, né, de alunos de uma classe popular, de filhos de trabalhadores, né, manuais, quanto na questão da aprendizagem, né, da dificuldade de aprendizagem. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, porque eu considero isso muito importante para todo mundo aqui, não é? Porque é como se você estivesse contando um pouquinho o segredo, assim, não é? Entende a pergunta? Então, são duas perguntas, quer dizer, duas em uma, porque eu acho que é uma problemática muito importante. Essa afetividade, né, que não é nada de mimimi e de ficar amiguinho, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, em relação, inclusive, Diogo, assim, a processos didáticos, de encaminhamento de atividades, da escolha dos objetivos. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, geralmente, quando eu conheço uma nova turma, a primeira conversa que eu tenho é tentar conhecer os alunos e também falar da minha trajetória. Porque a gente vê que nossos alunos, eles têm carências de todos os tipos. E não são carências apenas financeiras, sociais, são carências mesmo de ter referências. A maioria dos alunos que a gente tem na escola pública, eles não têm na família deles alguém que chegou ao ensino superior, alguém que eles possam se espelhar e tomar aquela pessoa como referência. Então, eu gosto muito de trabalhar com um documentário chamado Nunca Me Sonharam. Esse documentário, ele é muito interessante porque ele fala de toda essa realidade da escola pública, do Brasil inteiro, né? Ele tenta fazer um retrato de todas as regiões do Brasil. Então, nas turmas, há uns 2, 3 anos, todas as turmas que eu começo, eu trabalho esse documentário primeiro, tanto para conhecer o aluno e para que o aluno também me conheça. E a partir dessas conversas que a gente tem, o aluno ele começa a se abrir, ele fala da vida dele, ele pergunta da minha vida, ele cria-se realmente uma identidade. Então, eu já cheguei, no ano passado, por exemplo, isso é uma linha tão tênue. Ano passado, por exemplo, uma aluna, ela estava com problema no relacionamento, isso foi na primeira semana de aula. Um problema em casa, que a família não aceitava o relacionamento dela, envolvia religião, depressão, e a primeira pessoa que ela foi pedir ajuda fui eu. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí eu corri, falei com a coordenadora pedagógica, para tentar uma ajuda também, porque eu não tenho experiência nenhuma com esse tipo de situação. Mas é algo que acontece quando a gente abre um pouco essa afetividade, esse afeto para o aluno. Como se diz, não é uma amizade de eu chamar o aluno para sair, para beber, para comer, mas é uma afetividade nessa relação pedagógica mesmo. Eu acho que e isso já se tornou uma coisa que às vezes não é nem pensada, eu nem penso. Mas como eu vejo que é importante eu ter a confiança no aluno, o aluno ter a confiança em mim, eu tento construir isso no dia a dia. E sempre tentando ouvir o aluno, a dificuldade que o aluno tem. Por exemplo, agora na pandemia, a gente está vivenciando a realidade de alunos que não conseguem acessar a plataforma. Então, muitos alunos às vezes ligam para mim, mandam mensagem dia de sábado, dia de domingo, às vezes de madrugada, e eu não fico bravo com esse aluno. Às vezes é o único momento que ele conseguiu acesso à internet. Às vezes ele foi na rua e entrou num lugar que tinha Wi-Fi, aproveitou para mandar mensagem para mim, e eu respondo esse aluno. Se não puder na hora, logo depois eu respondo. E o aluno ele sabe que ele tem essa liberdade de entrar em contato comigo, de perguntar, e não tem essa questão que eu falei da aluna, que tinha um problema de depressão, nem sempre eles se abrem para a gente.
Mas a gente, às vezes, percebe que isso acontece. Há alunos que estão passando dificuldade em casa, às vezes eles verbalizam isso, e outras vezes a gente percebe por conta de conversa que a gente ouve. E na relação pedagógica mesmo, eu acho que a diferença é ouvir esse aluno para entender a dificuldade que ele tem. E tem professor que fica feliz quando o aluno reprova. Faz de tudo para o aluno perder. Esse aluno dá muito trabalho. Já eu não, eu tento ao máximo tentar recuperar esse aluno. A gente não dá nota, a gente não pode fazer isso, mas a gente, o Estado, dá essa liberdade da gente aplicar quantas avaliações a gente quiser e puder até esse aluno conseguir a aprovação. Então, muitos professores não fazem questão de recuperar, de salvar um aluno, mas eu vejo que é uma coisa importante, porque, como eu disse, eu me identifico neles, eu sei da dificuldade que se tem, e muitas vezes esses alunos eles não têm em casa alguém para ajudá-los, para orientar, para fazer atividade, para ir para a escola, e fora as outras questões sociais que também tem por trás de cada aluno e de cada família. Então, parte muito dessa empatia, de reconhecer o aluno como um ser humano, com todas as dificuldades que ele tem, todos os desafios, e tentar fazer o possível para que ele progrida, desenvolva no conhecimento. Uhum. Paula, vai? Não, nessa fala agora final, eu achei interessante, porque me pareceu, né, e eu acho que é isso mesmo, se eu estiver enganada, você me corrija, Diogo, por favor, mas que você usa da realidade, né, do cotidiano, das vivências dos seus alunos, para fazer o processo de ensino-aprendizagem com eles, né, para construir esse processo de ensino-aprendizagem. E, pelo que me pareceu, é muito de você ter passado por isso como aluno e agora, como professor, conseguir enxergar esses sujeitos ativos, passando pelas mesmas vivências, esse cotidiano que você disse, com contrastes, enfim, sociais, econômicos, e eu acho muito legal, muito bacana. E também falar que, quando a Heloísa falou sobre essa questão dessa prática afetuosa, né, eu também pensei na parceria, né, porque me parece que você tem uma parceria com seus alunos, e procurando um pouco sobre o seu projeto, né, eu vi essa parceria que você teve com eles a partir do conhecimento prévio que eles tinham, a partir das necessidades locais da região, vocês construíram um projeto, né, que é esse projeto que você ganhou o Educador Nota 10, então eu achei super interessante, né, porque era uma coisa que eu estava até conversando com os meus amigos, sobre as lacunas, né, isso é uma coisa que eu até vi em um dos seus trabalhos, das lacunas no ensino médio, né, sobre cidadania, sobre geografia política, né, como ser um cidadão ativo, não só esse cidadão consumidor da cidade, né, o que eu acho que é fundamental que a gente tenha, mas eu só fui ter essa percepção na faculdade, eu só fui ter essa percepção há 2 meses atrás lendo um texto, né, então eu acho super interessante quando você constrói com seus alunos essa percepção, fazendo com que eles se construam um sujeito crítico, um sujeito ativo, né, que de fato viva a cidade em todas as suas possibilidades. Então, assim, não sei se a Luísa vai falar mais alguma coisa, mas eu estou louca para saber sobre o projeto, apesar de já ter lido, já ter visto vídeos, entrevistas, enfim, porque eu realmente estou muito admirada pelo seu trabalho, de fato, e eu queria que você contasse um pouquinho, né, como foi essa construção desse projeto, né, eu vi que foi com uma turma do 2º ano do ensino médio, né, e vocês, a partir das necessidades da região, fizeram meio que um formulário, não sei se foi o formulário exatamente, mas aí você explica para a gente direitinho, que eu acho que para todo mundo que faz geografia, né, cursa geografia aqui, eu acho que é muito interessante, né, eu acho que é super pertinente a gente pensar isso ainda na nossa formação, para que depois da nossa formação inicial, né, nesses primeiros anos da escola, a gente possa estar construindo isso com os nossos alunos. Então, para a gente. Sim, pegando sua fala inicial, nós que somos da geografia, essa questão de considerar o meio que a gente vive, ela é muito cara, né? Ela é muito importante. E eu gosto muito de trabalhar com estudos do meio, que é uma metodologia de ensino e de pesquisa também, que se encaixa muito bem na nossa área, na geografia, porque a geografia ela estuda o espaço geográfico. Só que, por exemplo, eu passei toda a minha vida escolar básica
sem fazer uma aula de campo. Eu nunca fiz uma aula de campo. E quando eu passei a dar aula, eu percebia o quanto era importante trabalhar com esse tipo de metodologia, para que o aluno entenda melhor como que é esse espaço geográfico, como ele se constrói, que às vezes fica uma coisa abstrata, né? Você estuda Brasil, você estuda biomas, você estuda indústria, mas o aluno não consegue perceber. E no nosso curso de Geografia, a gente tem, na UF, professores que se preocupam muito com esse tipo de metodologia. E todos os semestres da faculdade, a gente, pelo menos na minha época, a gente fazia aula de campo. Então, a gente viajou o Brasil inteiro, e eu percebi o quanto que isso era importante para a nossa formação, enquanto professor de Geografia, e também como aluno, porque a gente aprende muito na prática. Então, quando eu entrei para a docência, eu também tentei seguir com esse tipo de metodologia. Lá em Gargaú, como eu falei, a escola ficava próxima de um rio, o mesmo rio que passa por Campos, né? E são filhos de pescadores, e um trabalho de campo que eu fiz lá, um estudo do meio, na verdade, que foi um projeto, foi sobre o rio. O rio que eles tomavam banho, o rio que os pais deles pescavam, que alguns alunos também pescavam, trabalhavam com seus pais, e eles nunca tiveram um trabalho de campo sobre o rio que passava ao lado da escola. Aí o projeto até se chamou Um Rio que Passou em Minha Escola, fazendo alusão a uma música, a um samba, né? Um rio que passou em minha vida, algo assim. Então, a gente fez um estudo do meio, considerando a realidade ali do entorno da escola, que era a realidade da pesca, do rio. Então, levei os alunos para próximo do rio, eles foram entrevistar os moradores, fizeram fotos, para a gente identificar como que era a relação da população com o rio, qual a importância, se o rio servia para irrigação, se servia para pesca. Então, a gente identificou coisas positivas relacionadas ao rio, e também coisas negativas, né? Poluição do rio. E a gente ouviu da população como que a população usava o rio, os problemas que tinha naquele rio, e também o que poderia ser feito. Então, os próprios alunos entrevistaram os moradores, e depois nós criamos uma cartilha com as próprias dicas dos moradores para conservar aquele recurso hídrico que era tão importante para a comunidade. Então, os alunos ficaram maravilhados com aquilo. E vindo para a travessão, a mesma coisa. Só que agora a gente foi trabalhar com a realidade ali da área urbana de travessão. E na graduação, eu fui bolsista de um projeto de extensão em Geografia Política com a professora Silvana. Ela está aqui nos assistindo, Diogo. Está aqui, um abraço para a Silvana, então. A Silvana também me orientou no TCC, que foi em Geografia Política. Nesse TCC, nós criamos uma proposta de projeto de intervenção a partir da Geografia Política. Então, desde a graduação, eu já tinha essa preocupação de não apenas trabalhar o conteúdo da geografia, mas pensar como trabalhar esse conteúdo no ensino de geografia na educação básica. Então, a nossa proposta foi desenvolver um projeto que pudesse ser aplicado na educação básica. Então, eu passei 4 anos com esse projeto na gaveta, porque é um projeto que não depende só da gente. A gente tem que ter uma abertura na escola, depende de recursos, de transporte. Então, depois que eu me fixei nessa escola, tive a oportunidade de desenvolver esse projeto. Então, nossa proposta foi contribuir com a formação cidadã desses alunos. A BNCC prevê essa formação, não apenas a BNCC, mas a própria Constituição Federal diz que a gente tem que formar para a cidadania. O currículo do Estado também fala isso, trabalhar a cidadania a partir do espaço urbano, e, mais recentemente, a BNCC, né, também traz isso como uma das competências que nós temos que desenvolver com os alunos. Só que, quando falo de cidadania, fica uma coisa muito abstrata. O professor de Sociologia trabalha cidadania, o professor de História trabalha cidadania,
E o professor de geografia, às vezes, não trabalha a cidadania. Só que a cidadania ela tem um componente territorial muito forte. Durante o projeto que a gente fez com a professora Silvana, a gente trabalhou com o livro O Espaço do Cidadão, do professor Milton Santos. E é um livro que trabalha essa formação cívico-territorial, foi até o nome do projeto, a partir do território. Que o professor fala que não existe uma cidadania que esteja fora do território, porque é no território que estão os serviços, os bens públicos, que o cidadão tem acesso para que se efetive a cidadania. Então, a gente tem o acesso à educação através da escola, a gente tem acesso à saúde através do posto de saúde. Então, acesso à segurança, tem que ter uma delegacia. A mesma coisa do transporte. Só que isso, quando a gente trabalha na geografia, às vezes ficam coisas soltas que o aluno não consegue trazer para a realidade dele, ele não identifica aquilo na sua própria realidade e não consegue, às vezes, entender como que isso é importante para a vida dele. Às vezes a gente trabalha lá um tema que o aluno fala, mas eu vou usar isso para quê na minha vida? E a minha ideia foi justamente trabalhar esses temas pensando diretamente numa formação política, uma formação de educação para a democracia. Porque não é uma política abstrata e nem uma política partidária, mas uma formação cidadã pensando na participação democrática, participação política. Então, a partir dos temas da geografia urbana, que o segundo ano trabalha, nós pesquisamos na comunidade os serviços públicos, como que a população avalia os serviços públicos ali de travessão, serviços de educação, saúde, transporte, segurança, saneamento, calçamento, iluminação. Eles deveriam primeiro avaliar se era bom, ótimo, regular, ruim, e a gente também colocou no questionário o que eles gostariam que mudasse, quais as demandas que eles tinham referentes a esses assuntos. Então, muitas pessoas colocaram, por exemplo, colocar remédios no posto de saúde, colocar insumos médicos ali, porque faltavam insumos para fazer curativo, para alguém internar, para passar uma noite no hospital, médicos, plantonistas nos finais de semana. A questão do transporte, que aqui em Campos é uma coisa muito crítica, e quando você vai para o interior, é mais crítico ainda, que atrapalha, inclusive, nós, professores, chegarmos na escola, e atrapalha os próprios alunos chegarem também na escola para estudar. Então, depois da saúde, o tema do transporte foi o mais citado, que teve mais demandas por essa população que foi entrevistada pelos alunos. Então, a partir dessa conversa com os moradores, os alunos puderam identificar os problemas urbanos e também analisar e avaliar. Nós voltamos para a sala de aula, e a nossa ideia era propor soluções para aqueles problemas, mas considerando a participação democrática. Nós tivemos, então, a ideia de convidar uma vereadora aqui do município, que foi conversar com os alunos. Nós criamos, então, o Café com Política. Foi um evento desenvolvido pelos alunos, onde a ideia era bater um papo com a vereadora, tirar as curiosidades, as dúvidas, saber qual é a função de um vereador, qual a importância do vereador numa cidade, como que o cidadão pode se relacionar com esse vereador, porque talvez eu acho que não só aqui em Campos, mas eu sei que aqui é muito forte, essa visão de que vereador tem que servir às pessoas individualmente. Então as pessoas acham que o vereador tem que dar telha, tem que dar tijolo, tem que dar R$50, e nós pensamos o projeto para que esses moradores e também os alunos percebessem os agentes públicos como pessoas que são responsáveis pelo coletivo. Então, essas pessoas deveriam propor soluções para problemas coletivos. Então, o posto de saúde, ele está ali para atender toda a comunidade. O calçamento vai atender toda uma rua, toda uma comunidade que mora ali. E nas demandas que nós tivemos foi justamente isso. Nenhuma pessoa fez um pedido individual, todo mundo conseguiu pensar pedidos coletivos, pensando o território, o lugar em si, como algo da comunidade. Então, a vereadora foi na escola, atendeu
ouviu as perguntas dos alunos, falou da sua trajetória, inclusive é uma vereadora que já estudou nessa escola, ela é professora também. Claro que a gente tem divergências políticas e tudo mais, mas a nossa preocupação naquele momento não era partidária. Claro que eu não levaria qualquer pessoa lá, porque a gente sabe da qualidade que tem na política, né, alguns vereadores. Então eu queria que fosse uma pessoa que soubesse falar do papel do vereador, soubesse falar de educação, da importância da educação nessa formação e que soubesse conversar com alunos, porque não é qualquer pessoa que sabe conversar com alunos, né? Talvez alguém poderia chegar lá falando coisas totalmente opostas aos princípios democráticos que a gente trabalhou durante o ano todo. Porque o projeto, a gente teve discussões mais teóricas, nós assistimos documentários também, discutimos sobre racismo, machismo, homofobia, temas sociais que são relevantes e que os alunos gostam de discutir. Então, essa parte final da intervenção, ela foi depois de todo um processo que nós fizemos de conversa com os alunos sobre a democracia. E a vereadora recebeu um ofício que nós produzimos com essas demandas e ela encaminhou esse ofício para a Câmara Municipal. Ela encaminhou em forma de ofício para o Poder Executivo. Ela também apresentou em forma de indicações legislativas, que nesse caso não seria necessário criar leis, né? Porque já são políticas que existem, só que a gente queria que a vereadora se colocasse no papel dela de fiscalizar essas políticas e encaminhá-las ao Poder Executivo, porque o papel de resolver essas questões não é do Legislativo, o papel é do Executivo. Então, nós fizemos uma mediação entre a população e o Legislativo, e a vereadora fez a mediação com o Executivo. Ela, então, encaminhou também numa audiência pública de saúde que teve, na época, aqui no município, e depois ela convidou os alunos, né, a direção da escola e também a mim, para comparecer na Câmara, onde ela apresentou o projeto, falou do projeto, das indicações. Ela também deu uma moção de aplausos para os alunos, para a gente, por conta do projeto. E logo depois ela publicou nas redes sociais dela uma resposta que ela teve do secretário de saúde. Um dos ofícios que ela enviou foi referente aos insumos no hospital de Travessão. Então, o subsecretário de saúde respondeu esse ofício dela, dizendo que estava encaminhando uma equipe para o hospital para tentar resolver essa situação. Então, talvez nós tivemos até outras respostas, mas quando sai da competência da vereadora, a gente perde um pouco, né, de saber realmente o que aconteceu. Mas uma das respostas a gente sabe que realmente a gente teve. E claro, a gente queria resolver esses problemas urbanos, mas muito mais do que isso, nossa intenção era contribuir com a formação desses alunos. Dos alunos e da comunidade, eles sabendo que são cidadãos, que podem participar, que a geografia é importante para eles aprenderem a analisar a realidade deles, a cidade, saber o papel do vereador, saber o papel do executivo. Eu acho que isso a gente conseguiu atingir. E penso, né, que esse projeto deve ser o início, assim, né, você que está começando nessa escola, você só está há 2 anos, porque, assim, essa educação voltada para os estudantes e para a comunidade, para mim, é uma das saídas da escola pública, né, que nesse momento, né, de democracia ameaçada, de escola deteriorada, eu vejo como, assim, fundamental, né, ser repensada, né, essa instituição aí. E aí, quer dizer, acho que, né, tenho que destacar que considero fundamental, né, essa educação junto com a comunidade, Diogo. E assim, você já meio que falou durante quando você está falando desse projeto, mas eu queria que você explicitasse um pouco, porque assim, a tua metodologia de estudo de meio, quando você pensa em fazer um levantamento, né, na verdade, fazer um diagnóstico, porque é isso que fez, né, levantar problema e começar a encaminhar a solução, é uma metodologia que tem essa coisa de ser uma metodologia ativa, que vai a reboque, né, porque toda metodologia docente vai a reboque, de uma finalidade, né, do trabalho do professor, né, quer dizer, você já falou um pouco, mas eu queria que você explicitasse, assim, para a gente, né, nós professores e para os futuros,
Na tua opinião, qual é a finalidade do trabalho do professor hoje, né, no século XXI? Então, a gente, pelo menos eu, quando estudei, a gente usava muito livro didático e era muito conteudista. Então, era um tal de fazer resumo de texto de livro, toda aula tinha que fazer resumo, era copiar de quadro, e não fugia muito disso. Só que hoje, principalmente na nossa área, que é a geografia, muitos dados, eles mudam, né, completamente, o espaço ele é dinâmico, ele está mudando constantemente. Então, se a gente fala de dados do IBGE, por exemplo, trabalhando com geografia urbana, daqui a um tempo esses dados vão ter mudado. Então, eu trabalho esses dados com os alunos, eu, inclusive trabalhei no projeto com esses dados do IBGE, são dados de 2010. Eles provavelmente já estão defasados, né? Hoje, inclusive, o governo já quer transferir o censo do IBGE, quer cancelar o censo, que seria esse ano, o próximo, talvez fazer em 2022, que é um problema para nós professores e também para as políticas públicas. Eu acho que um projeto como esse, que trabalha com política pública, né? E o nosso papel hoje, eu acho que é muito mais do que ensinar esse conteúdo, gravar esse conteúdo, mas fazê-lo saber como pesquisar e como analisar esses dados. Uhum. Então, não é só eu trabalhar esse conteúdo que daqui 2 anos vai estar defasado. Uhum. Então, quando a gente trabalha com metodologia que leva o aluno a pensar, isso não só é o estudo do meio, que às vezes um debate que você faz em sala, isso abre a mente do aluno para enxergar o que está além, atrás desses números, porque os números são frios. Então, se eu falo com o aluno que tal população vive em favelas, os problemas que tem nas favelas, nas comunidades, e ele não entendeu o que está por trás desses números, desses dados, da falta de acesso ao saneamento, por que eles moram em travessão e travessão não tem acesso a serviços básicos de saúde, mas chega aqui no centro, um bairro mais elitizado, tem acesso a esses serviços. Então, o que está por trás disso? Então, o nosso trabalho é muito mais do que dar conteúdo para o aluno, mas fazê-lo entender, pensar esses dados, esses conteúdos, saber pesquisar principalmente, porque hoje eles têm na mão celular, alguns, né, nem todos têm, computador, tem a televisão jogando dados toda hora para essas pessoas e às vezes com viés totalmente questionáveis, que a pessoa vê aquilo e não questiona qual a intenção de quem está falando. Então, nosso papel é muito mais fazer o aluno refletir sobre esses dados e fazer também com que ele saiba pesquisar como ir atrás desses dados. Tá Pensando certo. mais na minha área, né? Porque talvez o professor de matemática, de português, pense de uma forma diferente. Mas eu vejo que a geografia tentar ser menos conteudista e tentar Mas eu pensar acho mais. que a matemática, física, também você pode, porque, no fundo, o que temos por trás de tudo isso, Diogo, é perceber que a gente só aprende, a gente só constrói conhecimento, e que é uma coisa pessoal, né, que não é para acumular, se a gente vê sentido naquilo, né? E aí você, mesmo um professor de matemática, né, que foi o exemplo que você deu, ele pode trabalhar pensando, tendo essa intenção de que seu aluno de fato veja sentido naquilo ali, né? E outra coisa, respeitando também o próprio modo de aprender do aluno, né? Sim. Sabendo que 2 mais 2 que 4 é 2 mais 2, mas pode ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 também, por que não, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, é muito por isso que eu perguntei, né? Assim, essa questão da intenção nossa, enquanto professor, como algo que é ponto de partida, né? Trabalho, né? E aí, assim, eu fico muito, né? Eu fico emocionada até, fico feliz pra caramba. Primeiro nós estamos com 29 pessoas aqui agora, né? A gente está aqui nessa conversa bacana com você, né? Uma pessoa que provavelmente não é uma pessoa comum, né? Porque eu acho que professores não são pessoas comuns mesmo, e que acho que essa docência bacana, assim, na verdade, que é uma docência prazerosa, né, de quem gosta do trabalho e de quem
sabe que pode fazer diferença, né? Eu não sei se a Paula tem a pergunta, vai fazer a pergunta, porque a gente, olha só, a gente, primeiro dizer que a gente já está indo para os 10 minutos finais, e a gente combinou de que as pessoas fossem fazendo perguntas, mas até agora, pelo que eu soube aqui, não tem perguntas, viu, Paula? Então, aí eu não sei como é que a gente encaminha, se a gente... Se você tem mais uma pergunta, pelo menos, não tem, para o Diogo? Tenho, mas antes eu queria falar sobre essa questão que ele falou dos dados do IBGE, né, que ele traz esses dados para que os alunos tenham contato com isso, aprendam a fazer pesquisa, né, e posteriormente sejam sujeitos ativos de fato, que saibam, por exemplo, o exemplo que ele deu, saber o que é um vereador, é uma coisa que, tipo assim, na escola a gente não tem muito contato. Eu, por exemplo, eu fui ter contato com um mapa em climatologia, apareceu aquele mapa na minha frente, eu tinha que fazer um infográfico com base no clima, enfim, eu fiquei. E é uma coisa interessante, né, você já ter isso desde a escola, ter contato com essas atividades, porque eu acho, vou fazer agora uma piada no sentido desse choque da realidade dos primeiros anos de docência, eu também acho que existe nos primeiros anos da faculdade, porque dependendo do lugar que você veio antes, se foi de uma escola pública principalmente, você, de repente, vai encontrar algumas dificuldades, alguns obstáculos, até mesmo com base, que é a leitura, né, a carga de leitura, muitas páginas, uma linguagem mais erudita, então é mais para falar que eu acho incrível que você esteja trabalhando essas atividades assim com os alunos, eu acho que todo mundo gostaria de ter acesso a isso, assim, saber analisar um dado, uma coisa que eu não sei fazer direito até hoje, por incrível que pareça, mas enfim, te parabenizar também pelo projeto, eu realmente estou assim, admirada, eu fiquei enchendo o saco do pessoal do NEPED falando sobre você, porque eu realmente fiquei encantada com o projeto, eu achei incrível, eu também fiz outros projetos, né, que ganharam o prêmio, mas o seu, de longe, nos trilhos da democracia, é incrível. E falar sobre essa questão que você pontuou agora, sobre essa questão do livro, né, essa questão da repetição, memorização, e eu acho importante que a gente saia dessa geografia tradicional, dessa questão do conteúdo, só grava com você entende que clima é isso, tempo é isso, e eu acho que a partir do momento que você expande isso e faz com que eles se tornem sujeitos do próprio conhecimento e que entendam essas dicotomias, né, e entendam e consigam praticá-las de certa forma, entendê-las, eu acho que é super importante, né, e no mais é isso, te parabenizar, e eu queria saber, assim, para fechar, como você vê a profissão pós-pandemia, porque você falou que às vezes tem alunos que, seus alunos que não têm internet, quando vai na rua, acha um ponto de internet e fala, o professor não consegui e tal, e eu queria saber o que você acha, como vai ser a profissão pós-pandemia, se você acha que vai ter algum ponto bom ou mais pontos negativos, mais nesse sentido. Eu vou, de licença também, acrescentar o seguinte, tem uma pergunta aqui da Ana Maria, Diogo, que eu acho que tem a ver um pouco com isso. Ela pergunta como é que está a interação atualmente com os alunos, né? Falar um pouco mais, acho que você já falou das dificuldades, mas se estão conectados, né? Como é que está sendo essa questão mais do encontro afetivo, né, na pandemia, e se você está pensando em algum projeto articulando com o Corona, por exemplo. Essa é uma pergunta da Ana Maria. É só para juntar aí, já que você vai falar do momento e do pós, né? Uhum. Então, falando do momento, eu acho que é uma realidade que todo professor de escola pública está vivenciando. Nós, no Estado, nós estamos com uma plataforma de estudo, que é do Google, só que pouquíssimos alunos estão acessando. Eu tenho, acho que mais de 15 turmas na escola. Na semana passada, eu passei uma lista de presença e eu tive apenas 31 respostas. 31 alunos que responderam essa lista de presença em todas as turmas. Isso, acho que no universo de umas 15 turmas. Então, a gente não tem como saber se são alunos que não têm celular, que não têm internet, se são alunos que estão com dificuldade de acessar a plataforma, de fazer as atividades, se são alunos que não querem fazer, mas não está sendo fácil. Eu tenho turma de NEJA, Educação de Jovens e Adultos, turma de 40 alunos, que apenas uma aluna responde toda semana a atividade que eu posto. Uma aluna. Na outra turma são 2 alunos.
E o Estado, vendo que muitos alunos não tinham acesso, não estavam acessando, enviou apostilas. Porque essas apostilas chegaram com 3 meses de atraso. Agora nós estamos construindo, a própria escola, elaborando uma nova apostila, mas essa apostila já é para o próximo mês. Então, está sendo difícil para nós, professores, mas eu acho que para os alunos talvez esteja sendo ainda mais difícil, porque eu ainda tenho computador, tenho internet, tenho celular e consigo acessar e postar minhas aulas. Mas é aquela coisa básica. A gente não consegue fazer chamada de vídeo com os alunos. O que eu estou fazendo para facilitar? Eu disponibilizei meu WhatsApp. Então, eles podem mandar áudio, tiram uma foto lá do exercício, mandam para mim. É a forma que eu estou tentando para alcançar o maior número possível de alunos, mas mesmo assim o número é muito baixo, muito baixo. E a própria diretora já falou que a gente já teve defasagem, principalmente no turno da noite, que são jovens e adultos, e a gente não sabe se esses alunos vão retornar, então é possível até que a gente perca turmas, algumas turmas podem fechar por conta disso, porque não é uma coisa fácil, ninguém estava preparado para isso, nem os alunos e nem os professores. Então, às vezes o professor acha que o aluno está ali no Instagram, está jogando Free Fire, que ele sabe acessar uma plataforma de estudos, mas não é tão simples assim. Quando a gente faz um curso à distância, tem toda uma metodologia, aquele curso é pensado, né? Tem uma linha que segue, tem as avaliações direitinho. Só que nós, professores, não tivemos formação para isso e nem os alunos não têm uma educação tecnológica para isso. Fora que fazer exercício pelo celular é uma coisa horrível. Porque eu já acessei a plataforma usando a conta de uma aluna para saber como era, e realmente é muito difícil, porque às vezes você posta um texto em um documento e o questionário em outro documento. Como que o aluno vai pesquisar no texto se ele está com o questionário aberto ali na tela? É uma coisa, então, muito absurda, muito absurda. No início do ano, eu já tinha deixado uma apostila com eles, então foi mais fácil. Só que depois do primeiro bimestre, eu não tive como fazer isso, tive que postar a apostila na plataforma também. Posto vídeos do YouTube, para tentar facilitar, mas quem que tem internet e Wi-Fi que consegue carregar um vídeo? É outra coisa a se pensar. Tem aluno que no início do mês tem internet, mas passa uma semana, os dados dele acabam, ele fica sem acessar, ele só consegue retornar no próximo mês. Então, são N situações que fogem da nossa competência. Às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo com aquele aluno. Se ele já desistiu, se ele está fazendo a apostila, se ele não está conseguindo internet, se ele perdeu o celular. Então, é coisa que a gente não sabe e não tem como realmente saber. A diretora, conversando com ela semana passada, a escola está distribuindo cestas de alimentos para esses alunos, e foi uma forma até de tentar aproximar esses alunos. Vem pegar sua cesta, aproveita, pega a apostila, tira sua dúvida. Mas ela disse que mesmo assim tem turmas inteiras que não foram nem pegar a cesta de alimento. Então, provavelmente são alunos que já evadiram da escola, principalmente alunos da noite. Então, turmas inteiras a gente já pode ter perdido. E não tem como a gente saber realmente se perdeu ou não. Porque a gente não tem contato com os alunos. Tem aluno que a direção liga, o aluno não atende. Tem uns que ligam, falam, vem buscar a cesta, e aproveita e pega a apostila. O aluno não vai. A diretora fez um monte de cópias da apostila e ficou lá do mês passado. Então, é uma situação realmente muito complicada, que pode estar gerando um problema ainda maior, que é a evasão escolar. E no retorno, a gente não sabe como vai ser. A gente não está preparado para isso. O próprio Estado não está preparado para isso. Não sabe quando vai ser o retorno. A gente não sabe se a gente vai voltar para dar aula, se vai voltar só para dar avaliação, se vai ter avaliação, quando vai ser isso. Então, a gente está vivendo um dia por vez, sem se preocupar muito com o amanhã. E eu não vejo muita mudança no pós-pandemia. Talvez o que a gente vai ter, são alunos e pais valorizando um pouco mais a nossa profissão. E talvez seja a única mudança.
E alguns alunos talvez consigam, né, aprender mais a mexer em celular, a pesquisar na internet, mas sabendo também que é uma realidade que nem todos os alunos estão tendo acesso. Então, talvez, nesse período aí, alguns 30 alunos consigam desenvolver mais essas habilidades com a tecnologia. E professores também, porque a gente está tendo que aprender muito nesse período. Era isso que eu ia falar, porque, assim, na conversa com a professora Solange, na ESLE, que está até presente aqui hoje, da sociologia, ela me traz, essa, para mim, foi uma novidade, mas não tinha pensado, mas é isso mesmo, porque os docentes, de alguma maneira, tiveram que se reinventar durante a pandemia, e uma das questões, além de todos os problemas de invasão de privacidade, aquelas coisas que, né, e dessa questão da falta de acesso, principalmente do aluno de escola pública, mas ela me traz essa novidade de que o professor, ele, de alguma maneira, ele teve que se melhorar a sua competência tecnológica, não é? Durante a pandemia. Eu vejo isso com bons olhos, porque, apesar de entender que a docência é uma profissão de interação e que, portanto, quando você fala, né, dessa realidade um pouco até sombria, né, de desconexão, né, de desencontro, eu acho que só reforça essa ideia, né, de que não há nenhum vínculo que substitua, né, a interação em sala de aula, né, para a produção da educação. E aí, mas assim, eu queria falar, né, então, essa questão de que eu acho que é um bom momento de a gente pensar na docência pós-pandemia como uma possibilidade de retorno, assim, de um lugar mais do encontro, da coletividade. Eu acho que nós, professores, cada vez mais poderíamos e deveríamos estar em relação, né, interdisciplinar com os colegas, né, produzindo a profissão, que é uma profissão coletiva, né? E aí nós temos aqui duas perguntas, né? Eu acho difíceis para você responder, eu até vou dar uns pitacos também, tá? Uma é da Lohane, que é querida, ex-aluna também, que ela vai falar, ela te faz uma pergunta sobre o estágio, como é que foi o choque de realidade de sair do estágio, no Nilo para os alunos de travessão, e se o público muda o professor, essa era a pergunta dela. E a Silvana, que está, né, primeiro dando parabéns, né, para você, orgulhosamente, ela deve estar usando o babador, né, deve estar babando coruja, e é o nosso trabalho, né, no NEPED, pela atividade, e ela pergunta para você o que nós, no caso, né, docentes do ensino superior, podemos fazer para contribuir com a escola pública a partir da nossa prática. Então, o estágio no Nilo Peçanha é uma escola que recebe alunos de toda a cidade. Embora seja uma escola central, ela não é escola de comunidade, não é escola de bairro. Então, os alunos chegam de todas as áreas da cidade, inclusive até alunos de Travessão, Ururaí, de Farol, que vão estudar ali. E eles não têm, às vezes, esse contato de bairro, de pertencimento ao lugar. Talvez essa seja a maior diferença que eu vi com as demais escolas que eu trabalhei. Tanto lá em Gargaú, São Francisco, e Travessão também. Que são alunos que, às vezes, já estudaram, já cresceram estudando juntos, né? Já tem um conhecimento ali, conhecem os pais dos outros, são amigos de bairro. Talvez essa seja a diferença, mas a realidade social, eu acredito que seja a mesma. Só que hoje eu prefiro trabalhar em escola de comunidade, de interior, por conta mais desse... Eu acho que a geografia, ela tem muito a contribuir com esses espaços. A gente tem os conceitos de lugar, por exemplo, que é muito caro para a geografia, que é uma maravilha você trabalhar nesses lugares, considerando essa realidade, os moradores, a história daquele lugar, a afetividade. Eu acho que essa é a diferença de uma escola central para uma escola de comunidade e de interior. Mas eu não tive muito choque, não. Como eu disse, eu também me identifiquei com esses alunos de comunidade. Pode falar, professor. E aí, a última parte era isso, se o público muda o professor, claro que muda, não somente o professor, Lohane, penso eu, mas a própria escola, né, porque a gente vê como é que a identidade da escola, a cultura organizacional
educacional, né, como a gente chama na teoria, ela está ligada aos sujeitos que frequentam, né, as nossas ações. E eu acho que a tua fala, é engraçado isso, né, Diogo? Porque, de alguma maneira, você é o primeiro professor que a gente recebe que traz aqui essa questão dessa, que talvez pela geografia, olha que interessante, né? Essa dimensão da importância da comunidade, né? Para a docência e para a escola, né? Porque não tem como descolar uma coisa da outra. E quando você fala do centro, do Nilo, eu fiquei pensando isso, que na verdade o lugar é um lugar da atopia, não é isso? Quer dizer, você tem que trabalhar aquela comunidade, viu, Solange? Solange é uma professora do Nilo, né? De sociologia. Porque é isso, é trabalhar a partir né, dessa múltipla, dessa falta de comunidade a partir né, quer dizer, é uma comunidade que fica muito mais, isso que você falou, na escola, né, eles vão crescendo juntos e ali eles criam, né, o que tem em comum, o que compartilham. Muito interessante, bacana. Então, o projeto que eu fiz lá em Gargal, por exemplo, eu trabalhei o rio que estava do lado da escola, que todos os alunos têm acesso. Os pais trabalham ali, pescando, os alunos vão ali tomar banho. Então, é muito mais fácil trabalhar essa formação cidadã quando o aluno se reconhece naquele lugar. Porque os textos que a gente trabalha de ensino de geografia, a Helena Copete Calai, por exemplo, ela trabalha muito isso, que o estudo do lugar é fundamental para você compreender o mundo e para você se formar enquanto cidadão. Porque a cidadania tem ali um princípio de pertencimento. Você só atua para mudar aquela realidade quando você tem uma identificação e você se percebe como sujeito que constrói aquele lugar. Então, se eu estou trabalhando com um aluno um espaço distante da realidade dele, que identidade que ele vai ter? Qual a preocupação que ele vai ter? Né? Eu vou ajudar a melhorar aqui, mas lá no meu bairro o posto de saúde está abandonado. Então, quando a gente trabalha na comunidade, em bairros, em periferias, eu acho muito rico para a geografia por conta desses aspectos do pertencimento, de trabalhar a cidadania considerando essas relações de afetividade, de identidade e pertencimento dos alunos. Embora eu não viva nas comunidades, eu moro aqui no Jockey, né, na área central, mas, enquanto professor de geografia, eu vejo a necessidade de entender essa comunidade e como que os alunos e essa comunidade se relacionam com o lugar. E a pergunta da Silvana, professora Silvana, é como que os professores do ensino superior podem contribuir com com a escola pública. Eu acho que os conteúdos que são trabalhados pelos professores nas licenciaturas, eu acho que o professor, a todo momento, deveria ter uma preocupação de pensar nesse aluno que está se formando professor. Porque eu sei que é uma coisa difícil. Eu lembro que a Silvana, mesmo na época, quando eu apresentei o tema para ela, ela falou que também teria uma dificuldade de trabalhar aqueles temas, porque não era a área dela a educação. Mas ela me ajudou, eu também fiz muitas leituras, e a gente conseguiu trabalhar a geografia política pensando na sala de aula. Então, abrir espaço durante as aulas para discutir esses conteúdos, como que eles seriam debatidos em sala de aula com os alunos, por exemplo. Trazer um professor para discutir aquele aluno, trazer um professor da escola básica para discutir aquele tema, como o formando ali poderia abordar essa temática em sala de aula. Projetos de extensão, a Silvana, na época, a gente fez um projeto de extensão pensando também na formação continuada de professores, esse que eu fui bolsista, e outros projetos também, que se relacionam com a escola pública. Porque quando o aluno da faculdade vai fazer um projeto na escola, ele está levando conhecimento da faculdade, mas ele também está aprendendo. Ano passado eu fui preceptor do Residência e a gente conseguiu desenvolver coisas geniais com os bolsistas do Residência. Então, era a faculdade, a universidade, contribuindo com essa educação básica.
Então, nunca perder de vista que você, professor, está formando professores, então, sempre abrir espaço para pensar essas temáticas, esses conteúdos, como conteúdos que são trabalhados em sala de aula, e também abrir espaço de projetos de pesquisa, de extensão, que tenham como foco os professores e a própria escola básica. Eu acho que é um caminho que pode ser pensado, que contribuiu na minha formação e que contribui até hoje, quando eu recebo estagiários e bolsistas na escola. Eu queria falar um pouquinho, né, se me dão licença, responder, viu, Silvana, viu, Diogo? Porque eu considero eu não sei nem se nós, docentes do ensino superior, nós podemos contribuir com a escola básica, porque eu acho que, na verdade, nós, que somos formadores de professores, na verdade, eu acho que a escola básica é que contribui com o nosso trabalho, né? Eu acho que se a gente consegue entender que tem que haver uma articulação entre a universidade e a escola, e, né, na verdade, via de mão dupla mesmo, né? Se a gente não se compreende como, né, doutores do conhecimento, se a gente entende que a formação acadêmica teórica é uma parte só, né? Que o mel da profissão docente está na escola básica, não tem como não articular isso, tanto na formação inicial, né? Que é o caso, por exemplo, aqui, né? O Conversas com Quem Gosta de Ensinar, ele tem essa perspectiva de trazer o professor para formar os licenciandos da UF. Não somente, mas também. Por outro lado, essa ideia de poder levar ir para a escola, né? Quanta informação, os casos, né, do Diogo, por exemplo, né, como professor, tanto metodologicamente falando, como até numa questão ética, né, a visão de mundo que esse professor de geografia tem, o quanto é importante os nossos outros professores de geografia conhecer, né? Enfim, que eu acho que essa articulação ela tem que acontecer mesmo, né? E se a gente parar com essa ideia de que nós temos a teoria, que nós conhecemos, e que a escola vai, então, ser o lugar só de aplicar, quando a gente sair desse lugar e de entender a escola como, de fato, uma parceira, né? Porque é isso, e a formação continuada da docência é fundamental, né, Diogo? Como é que seria bom você, junto com a Silvana, vou falar dela especificamente, que eu sei que ela é a tua mãezinha acadêmica, como diria a Solange na Regeli, como seria bom você poder continuar essa interlocução, não é, com ela, levando os casos, não somente teus, né, mas naquela ideia da docência coletiva, né, de participação de outros docentes. Mas a gente continua, tá, Heloísa? Pois é, imagino, tomara, né? Eu continuo com os projetos com a professora Silvana, a gente tem o grupo, né, Universidades, e a gente já desenvolveu um projeto de produção de vídeos para trabalhar na educação básica. E agora, a Silvana, o grupo, a gente está produzindo um vídeo sobre a minha dissertação de mestrado. Então, inclusive, os alunos da Silvana, que são orientandos dela, já foram na escola também aplicar esse projeto. Então, a gente não perdeu essa ligação e está sempre em contato. Isso, que é maravilhoso, né? Porque aí está o mel, né? É na escola que está o mel do trabalho da gente, né? É simples assim, aquilo que o Antônio Nova, que é um grande formador da docência, chama da casa comum, né? A casa comum de formação, tanto inicial como continuada. E é uma casa que frequentam, né, os doutores e os professores, mestres, todos que querem bem ao saber, né, e ao outro, né, que querem promover o outro, porque é isso que a gente faz, né, nessa profissão. E, além disso, Heloísa, os meus alunos, no futuro, também serão seus alunos. Que eu já tenho na UF, alunos que eu dei aula lá em São Francisco, que estão estudando ali. Então, quando um professor de ensino superior contribui com a minha prática na escola básica, ele também está ajudando a formar um futuro aluno dele. E isso acontece. Eu já tenho mais de um aluno que, pelo que eu sei, já são duas alunas que estão na UF, eu acho que o outro está no IF. Uma está fazendo História, eu acho que a outra está fazendo Ciências Sociais. Então, provavelmente, alunos que eu dei aula vão estudar com você. Então, quando você contribui com essa educação básica, você está contribuindo com o seu próprio aluno, que você vai ter no futuro próximo. Isso, eu estou vendo, a Solange está dizendo que tem ex-aluno dela, que já são meus alunos agora, ela disse ali.
E a Exatamente. Silvana fala né, de sempre dar para melhorar essa interação. Isso. Sim. Um longo caminho pela frente, né? Mas. Então, Paula, diga aí, o que que nós vamos fazer agora? Não, então, eu estava. Vocês começaram a falar sobre essa articulação universidade-escola. Eu também pensei no Novo, ele fala desse lugar híbrido, onde existe esse diálogo entre professores da escola básica, professores da universidade e esses jovens professores também, né? Porque quando se pensa formação inicial, também é bom pensar nesses jovens professores como eu, também entrando ali na escola agora, ter esse contato com os professores da escola básica também, o que eu acho que é fundamental, né, estar na escola para aprender, né, além só da faculdade, onde a gente também tem a teoria, enfim, mas estar na escola e reconhecer a escola como produtora também de conhecimentos, eu acho que é fundamental, né, como a Heloísa fala, é o melzinho, mas, enfim, eu acho que eu quero agradecer, Diogo, por todas as suas falas. Eu acho que, assim como eu, todos foram contemplados com a nossa conversa. Eu acho que foi interessantíssima. E como está sendo gravada, vai ser postada no NEPED, eu vou revisitá-la sempre, porque eu achei super interessante. Adorei isso que você falou sobre o projeto com a Silvana. Não sei se pode entrar pessoas de fora, mas se sim, fiquei interessada. Já tinha visto no Instagram, vocês falando sobre. Enfim, e te parabenizar por ser esse professor, né, esse educador nota 10, e falar que foi um prazer participar, né, desse nosso bate-papo, também com a Heloísa, enfim. E convidá-lo para as próximas, sempre o NEPED está aberto para você, já estou te convidando para as próximas e próximas. Eu acho que ter um professor de geografia que é muito importante para também dar um novo olhar sobre algumas coisas, sabe? Eu acho que, numa certa fala que você teve aqui, ele falou assim, nossa, eu nunca pensei nesse lugar, nesse sentido de comunidade. Então, a geografia contribui muito para certas questões que passam batido, né? Não inferiorizando outras áreas, óbvio que não. Mas, assim, a nossa perspectiva em relação à docência, em relação ao espaço, em relação aos fenômenos sociais, naturais, enfim, eu acho que tem muito a contribuir para a nossa formação e a formação dos nossos futuros alunos, enfim, dos seus alunos, dos alunos que a Heloísa já foram seus. Enfim, é isso. Pedir obrigada pela participação de todos. E é isso, eu acho. Eu queria só complementar dizendo que o nosso próximo conversa já está marcada no dia 9 de setembro, e é com um professor que trabalha com ensino de geografia na Faculdade de Educação da UF de Niterói, que é o professor Denizar. Denizar esteve conosco, não sei se nem se o Diogo foi aluno dele. Fui aluno no primeiro período. Isso, e o Denis vai estar, então, Diogo, conversando, né, não sei com quem ainda, conosco aqui, né, e o James e a Paula, talvez. Aí, assim, dizer que eu gostaria, se possível, que todo mundo abrisse aí a câmera, eu gostaria de ver vocês e dar um tchau. Eu estou vendo que a Eli está ali, tem um monte de cara que eu conheço, mas tem um monte que está um monte de letrinha, né? Diogo, você reconheceu tem algum aluno aí? Silvana, que eu não vi há um tempão. Tinha um colega meu aqui, mas eu acho que ele saiu, não estou vendo mais. É só para agradecer, gente. A Elisângela está aqui, maravilhosa. Que está sendo uma loucura, né? Essa docência em tempos de pandemia, que as pessoas são umas letrinhas coloridas, né? Como é que a gente vai, exatamente. né? Como é que a gente vai lidar com isso? É um outro desafio que eu gostaria muito de. Tem um aluno aqui que está dizendo que está todo descabelado, que não quer aparecer, mas é isso. Noemi, que bom ver vocês, gente. Olha, obrigada. Eu fico muito feliz de a gente estar conseguindo, e eu estou conseguindo por causa dessa equipe maravilhosa que fica aí me instigando, viu, Silvana? Você sabe, né, quando a gente trabalha com esses meninos que são jovens, cheios de ideias, né? E aí, né, o Marcos, James, eu não sei, não vi a Bia por aqui ainda, mas deve estar em algum lugar, Ana Luísa, enfim, a Paula e a equipe toda, isso, parabéns, tem gente dando parabéns ali, eu quero agradecer, tá? Eu agradeço pela oportunidade também de participar. A Paula aí falou da participação no grupo do T-Cidades, a Silvana está aí, aproveita, estamos abertos para receber apoio de quem quiser também. Tá bom, gente. Então tá, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Senão a gente vai falar tchau só. Silvana quer falar?
Oi, gente. Rapidinho. Obrigada, Heloísa, pela atividade, a Paula. Eu não tenho acompanhado muitas lives do Diogo, porque ele virou uma sensação por aí. Foi a primeira que eu consegui participar. Eu vi no Instagram o aviso e consegui participar hoje. Parabéns, né? E muito orgulho do Diogo mesmo. Ele tem qualidades próprias, evidentemente, mas essa interação que ele tem, esse jeito que ele né, construiu enquanto professor, nos ajuda muito lá no T-Cidades. Eu não largo do Diogo, né? Eu, antes de tudo, eu admiro o Diogo e parabéns. Parabéns, Heloísa. A gente pode fazer uma interação entre o núcleo, né? Não vamos, né? Interagir, né? Essa possibilidade aqui do técnica, né? No final das contas, está nos ajudando em alguns aspectos, né? Parabéns, gente. Isso. Então, tá bom. Então, até mais. Obrigada, Paula, pela coragem, né? Tapa a cara. Samara também, que o S aqui acho que é de Samara, obrigada. Diogo, muito obrigada, viu? Nada, Eu agradeço, imagino estamos aí. cansado de ficar falando desse aluno. Quem mandou ser professor nota 10? Entrevista. Mas quem sabe voltar para falar um pouco mais da questão metodológica, talvez, dos saberes, né? Assim, Sim. que você considera fundamental. Você falou um pouquinho, né? Sim, sim. Tá bom? Estou aí às ordens, só convidar. Tá certo. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Ótima conversa. Até mais. Tchau. Tchau.